música folclórica americana, então ela vai aparecer muito em filme, vai aparecer, assim, uma música muito comentada, não só nos Estados Unidos, mas a melodia dela também, a gente tem música no francês, em outras línguas também. A princípio, né, ela foi escrita em 1849, então ela é muito antiga. A gente vai perceber assim que a gente vai comentar sobre isso, há algumas mudanças nela, do inglês, de como era para como a gente usa hoje. Por que eu escolhi essa música? Eu acho legal a gente conhecer um pouquinho de músicas folclóricas, né? São aquelas músicas que fazem parte da cultura americana. E eu escolhi essa mais especificamente porque a gente vai falar de uma outra coisa, que é o que acontece conosco quando a gente ouve uma música numa língua que a gente não conhece, e a gente acha a música maravilhosa, a gente acha a música linda, mas a gente não conhece a letra. Essa música, hoje em dia ainda, inclusive o videozinho que eu coloquei para vocês verem antes, ela é uma lullaby. Lullaby é o que a gente chama as músicas que a gente canta para criança, são canções de ninar, são lullabies. E a My Darling Clementine, ela é uma lullaby. Então, hoje em dia, além dessa questão folclórica da My Darling Clementine, tem também essa questão que muitos pais usam para cantar para o bebê dormir, porque ela tem, a sonoridade dela é uma sonoridade muito, muito legal, muito bacana, porém, a letra dela, e a gente vai ver a história dela, um pouquinho mais complicadinho. Então, o que acontece? É claro que no próprio português a gente tem algumas canções de ninar que, assim, são quase de terror a música, né? Tipo assim, a cuca vem pegar, essas coisas assim, mas não são muito calmantes, né? Então, se a gente pensar, tem muita história para criança e tem muitas canções de ninar que as letras são, né, não são assim muito fofinhas, né? E o My Darling Clementine, ela vai justamente falar sobre isso. Então, eu escolhi essa música por esses motivos. É uma música folclórica americana muito conhecida, vocês vão ouvir muito ela, é uma música gostosa, a melodia dela é uma melodia gostosa, ela é fácil para cantar, e ela é uma lullaby hoje em dia, então a gente, para quem tem filhos, para quem tem criança e acompanha os sites de música para criança, vai aparecer o My Darling Clementine, e que eu acho interessante a gente pelo menos conhecer o que é que a gente está cantando, né? Eu não sei se eu deixaria de cantar ela, não é isso, né? Mas pelo menos a gente saber o que a gente está cantando. Então, como eu falei para vocês, historicamente ela foi escrita em 1849, ela é uma música que aparece muito em filmes de western, de faroeste, porque ela é dessa época em que estava havendo a colonização do oeste dos Estados Unidos também. Então, é dessa época. Vamos lá, então. Oh, My Darling Clementine, My Darling, minha querida Clementina. Clementine. Clementine é mais bonitinha, né? Okay. Então, ela começa assim, ó. In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, lived a miner, 49er, and his daughter, Clementine. Então, ela foi escrita em forma de poema. Então, a gente vai ver algumas coisas aqui de ordem inversa de algumas frases. Mas, então, voltando à ideia. Nós estamos falando de 1849, quando que houve essa... estavam desbravando o oeste, né, dos Estados Unidos, e existiam muitas minas, era corrida pelo ouro, em busca do ouro nessa área.
Então, aqui nós temos assim, numa caverna ou em um desfiladeiro. A gente sabe que oeste dos Estados Unidos, a gente tem muitos desfiladeiros, né? Então, em uma caverna, em um desfiladeiro, escavando em uma mina, ou para uma mina, então, em busca de ouro. Vivia um mineiro, miner, então, mina, miner, mineiro. Né? Vivia um mineiro, 49er. Muito bem. Essa eu tive que procurar para descobrir o que era esse 49er, né? Porque a princípio eu falei assim, o que esse 49 de 40 ficava meio estranho. Então, o que é esse 49er? Eles chamam de 49er as pessoas que participaram desse desbravamento do oeste dos Estados Unidos em 1849. Então, essa corrida do ouro aconteceu em 1849. Então, essas pessoas que participaram dessa época, em inglês, eles se referem a essas pessoas como 49ers. Então, quer dizer assim, morava lá, né, vivia lá um mineiro, que era desse grupo, né, que estavam desbravando o oeste em 1849. And his daughter, e a sua filha Clementine. Então, nós temos uma pessoa, né, o balladeer, que é a pessoa que escreveu a letra, contando a história dessa dupla, né? Uma caverna em um desfiladeiro, escavando, né, nas minas em busca de ouro. Vivia um mineiro dessa época, de 1849, e sua filha Clementine. Let's repeat. In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, lived a miner, 49er, and his daughter, Clementine. Então, a gente observa que é uma poesia aqui, né? Então, a mudança de algumas frases, algumas, né, Mina com Clementine. Então, nós temos algumas, uma coisa que vai combinando aqui. In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, lived a miner, 49er, and his daughter, Clementine. In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, lived a miner, 49er, and his daughter, Clementine. Então, é uma melodia, eu acho que vocês vão concordar comigo aqui, que é uma melodia muito bonita, é uma melodia gostosa. E para fazer bebê dormir, fácil. Ninguém vai dormir hoje na aula, né? Vamos preparar vocês para dormirem depois da aula. E aqui vem a estrofezinha que ele vai repetir 1 milhão de vezes, né? Oh my darling, oh my darling, oh my darling, Clementine, you were lost and gone forever, dreadful sorry, Clementine. Então, ó minha querida, ó minha querida, ó minha querida Clementine, você está perdida e se foi para sempre. Gone, and you are lost, you are gone forever. Você se foi e se perdeu para sempre. Dreadful sorry, Clementine. Dreadful é uma palavra que a gente vai usar para enfatizar. Aqui a tradução pode ser que pena, né? Ou é como se a gente usasse o dreadful como um sinônimo de really. Ele está dizendo assim, really sorry, very sorry, dreadful sorry, Clementine. E a gente usa o dreadful, acho que a gente viu em algumas aulas anteriores também, quando você quer enfatizar que alguma coisa é muito legal, tipo dreadful wonderful, dreadful beautiful, uma pessoa que é muito bonita, it's dreadful
beautiful. Então, dreadful eu posso usar, de morrer de tão bonito, ou de morrer de tão legal. Mais ou menos essa ideia do dreadful. Então, aqui é ênfase. Então, eu poderia assim, sinto muitíssimo. Eu realmente sinto muito, Clementine. Sinto muito por ela ter ido, né? Para sempre. Ok? Vamos lá. Oh, my darling. Oh, my darling. Oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever. Dreadful sorry, Clementine. Okay, let's sing. In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, lived a miner, 49er, and his daughter, Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine, like she was. Okay. Light she was and like a fairy. Então, aqui, okay, light she was and like a fairy. And her shoes were number 9. Hair in box without topses. Sandals were for Clementine. Então, aqui ele continua descrevendo ela, e aqui a gente tem aquilo que eu falei de uma ordem inversa para ficar mais bonito no poema. Então, ele quer dizer o que aqui? She was light. Ela era leve, ela era iluminada. She was light and like a fairy. Ela era como uma fada. Então, ao invés de light she was, a gente fala o quê? She was light. Então, aqui nós temos uma ordem inversa. Comum em músicas e poemas. Muito mais em poemas, né? In her shoes, e os seus sapatos were number 9. Number 9 é um número alto, é um número grande. Ela tinha um pé grande, não era um pé pequeno, tá? Talvez ela é um 38, 39, talvez, né? Were number 9. Então, os sapatos dela eram o número 9. Herring boxes. Herring é o nome de um peixe, o arenque, tá? Então, caixas de arenque sem, without topses, sem a tampa, sem a parte de cima. Sandals were for Clementine. Então, aqui também, as caixas eram sandálias para Clementine. Então, ela tinha o pé tão grande que ela precisava de uma caixa de arenque, que deve ser grande, né? A caixa dele, sem a tampa, ela usava isso como sandália. Ok, vamos lá. Light she was and like a fairy. And her shoes were number 9. Herring boxes without topses. Sandals were for Clementine. In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, lived a miner, 49er, and his daughter, Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine, like she wasn't like a fairy, and her shoes were number 9. Herring boxes without topses, sandals were for Clementine. Vamos de novo essa outra.
like she wasn't like a fairy, and her shoes were number 9. Herring boxes without topses, sandals were for Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Ok. Aqui o mesmo, a estrofe que repete. Drove she ducklings to the water every morning just at 9. Stubbed her toe against a splinter, fell into the foaming brine. Então, aqui também nós temos uma ordem inversa. A gente vai dizer aqui, she drove ducklings to the water. A gente conhece a palavra drive, de dirigir, passado, drove, dirigiu, né? Mas a palavra drive, a gente não traduz ela só como dirigir, mas levar a. Quando você está dirigindo alguma coisa, você está dirigindo, você está dando um destino a alguma coisa. Então, nesse caso, ela estava mostrando o destino, ela estava levando, ela levou ducklings. A palavra duck é pato. Ducklings, a gente está falando sobre os patinhos, né? Então, ela estava levando, direcionando os patinhos para a água. Every morning, todas as manhãs, just at 9, às 9 horas, né? O 9, aqui, provavelmente só para a gente poder combinar as palavras, né? O 9, o Clementine e o Brian, que a gente vai ver aqui. E enquanto ela estava levando os patinhos, como ela fazia todas as manhãs, às 9 horas, stubbled her toe. Stubble é esbarrar em alguma coisa, e o stubble. Então, ela esbarrou o dedão, her toe, o dedão do pé, against a splinter. Splinter é um pedaço de madeira, e eu coloquei aqui graveto, mas poderia ser um galho, alguma coisa que estava ali no caminho. Então, ela estava andando, né? Estava andando, levando esses patinhos, e no caminho ela esbarrou, né? Tropeçou o dedão nessa madeira, fell into the foaming brine, e ela caiu dentro. Aí aqui eu tentei traduzir mais literal, para a gente pelo menos conhecer a palavra. Brine, a palavra brine é salmoura. Não só a salmoura que a gente prepara, mas também água muito salgada, tá? Então, uma água muito salgada, também a gente vai usar brine. Por que água salgada? Por que salmoura? Não faço ideia, tá? Foaming é de espumante. Então, quer dizer, ela estava levando esses patinhos para uma água que era, né, tinha espuma e era salgada, tá? Normalmente, quando eu penso em patinho, eu penso num lago, né? Então, para mim, essa ideia aqui de água salgada, não consigo fazer uma ideia muito bem do que ele está querendo dizer aqui, mas, enfim. Foaming, essa ideia de espumante, normalmente a gente tem que águas que são espumantes, normalmente águas mais agitadas, né? Então, o foaming aqui, quando a gente fala em mar, por exemplo, quando o mar está mais agitado, ele vai fazer aquela espuma. Isso a gente usa para o mar, né? Patinhos no mar, não sei muito bem como é que funciona isso, mas enfim, essa é a ideia que ele está dizendo aqui. Então, ela caiu, ela tropeçou e ela caiu nessa água salgada e espumante. Essa é a ideia da estrofezinha aqui. Let's repeat. Drove she ducklings to the water every morning just at 9. Stubbed her toe against a splinter, fell into the foaming brine.
A gente vai observar que, como eu comentei antes, é uma música muito antiga. E no decorrer desse tempo todo, ela foi regravada várias vezes, então nós temos vários cantores diferentes que cantam essa música. Inclusive temos um filme também que tenta contar essa história, né, da Clementine também. Então, é um assunto, como eu falei, essa questão de ser uma coisa folclórica, então tem muitas versões. E a gente vai observar, por exemplo, que nem todas ele canta Stubbled her toe against the splinter. Essa versão que a gente está vendo, ele canta isso. A musiquinha que eu coloquei no início, ele canta um pouquinho diferente, mas a ideia é sempre a mesma, é tropeçar em alguma coisa. Então, algumas versões, ao invés de toe, que é o dedão, vai usar foot, que é o pé, ao invés de bater o pé, ao invés do dedão. Mas, enfim, o tropeçar, o esbarrar, escorregar, mas a ideia sempre é a mesma, às vezes com uma troca de algum vocabulário aqui. Muito bem, vamos lá de novo. Clementine, you are lost and gone forever. Dreadful sorry, Clementine, like she wasn't like a fairy, and her shoes were number 9. Herring boxes without topses, sandals were for Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever. Dreadful sorry Clementine, drove she ducklings to the water every morning just at 9. Stubbed her toe against the splinter, fell into the foaming brine. Just at the Clementine, drove she ducklings to the water every morning just at 9. Stubbed her toe against the splinter, fell into the foaming brine. Ok. A estrofe de novo. Ruby lips above the water, blowing bubbles soft and fine. But alas, I was no swimmer, so I lost my Clementine. Ruby lips, então lábios de rubi, above the water, acima da água. Blowing bubbles, soprando bolhas, soft and fine, macias e finas. Mas, oh meu Deus, alas, tipo, oh my God, alas, né? I was no swimmer, eu não era um nadador, so I lost my Clementine. Então, eu perdi a minha Clementine. E aqui é que eu digo que o que é que ele está descrevendo aqui é a má sorte da Clementine, que morreu afogada. Então, se a gente não pensar muito na letra, né, bem tranquilo, mas a história da Clementine é essa. Ela morreu afogada e quem está contando essa história era o lover dela, era a pessoa que gostava dela, né? E aqui ele descreve o que aconteceu. Então, ela esbarrou no graveto, em alguma coisa, caiu nessa água que era... Por isso que eu acho que esse espumante era alguma coisa que é uma água mais profunda, porque se fosse um laguinho, ela não iria se afogar, né? Então, ele descreve o momento. Então, ela está provavelmente com a cabeça para cima e ele está enxergando o que dela? Os lábios vermelhos acima da água, né? E aí, depois, o que acontece quando você vai se afogando? Você vai descendo na água e você vai vendo as bolhas. Blowing bubbles, soft, macias e finas. E aqui é interessante essa palavra fine, que a gente conhece muito a fine, I'm fine, thanks, né? Fine, estou bem, mas fine também significa uma coisa
fina, uma coisa mais elegante, né? Fina, elegante, também a gente usa a palavra fine. Mas ele viu isso acontecendo, mas infelizmente, I was no swimmer, eu não era um nadador. Então ele não se jogou na água para tentar salvar a Clementine. E porque ele não era um nadador, ele perdeu a Clementine. Essa parte que eu acho meio triste da história, né? Let's repeat. Ruby lips above the water. Blowing bubbles, soft and fine. But alas, I was no swimmer, so I lost my Clementine. Okay, let's go again. Dreadful sorry Clementine, like she wasn't like a fairy, and her shoes were number 9. Herring boxes without topses, sandals were for Clementine. Oh, darling Clementine. Pular um pouquinho essa parte, porque senão a gente vai enjoar dela. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Drove she ducklings to the water every morning just at 9. Stubbed her toe against the splinter, fell into the foaming brine. Oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Ruby lips above the water, blowing bubbles soft and fine. But alas, I was no swimmer, so I lost my Clementine. Forever, dreadful sorry Clementine. Ruby lips above the water, blowing bubbles soft and fine. But alas, I was no swimmer, so I lost my Clementine. Ok. Estrofe de novo. How I missed her, how I missed her. Como eu senti falta dela, como eu senti falta dela. How I missed her, how I missed her. How I missed my Clementine, till I kissed her little sister and forgot my Clementine. Então, ele sentiu muita falta da Clementine, até que ele beijou a irmã mais nova dela e se esqueceu da Clementine. Pois é, né? É uma história muito interessante. Eu fico indignada com esse final, mas enfim, é isso aí. A gente parece que a pessoa estava morrendo de amores, né? Mas aí tudo bem, né? A pessoa partiu, fazer o quê? Não conseguiu salvar ela, né? E ainda tinha a irmãzinha, a irmã mais nova. Pronto, I forgot my Clementine. How I missed her. How I missed her. How I missed my Clementine. Till I kissed her little sister and I forgot my Clementine. Isso aí. E a gente achando que o cara estava sentindo falta de verdade, né? Vamos lá de novo. And gone forever, dreadful sorry Clementine. Drove she ducklings to the water every morning just at 9. Stubbed her toe against the splinter, fell into the foaming brine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry
comentei com vocês, aí repete a última, essa versão que eu busquei para vocês tem essas estrofes só. Existem outras estrofes que a gente vai ver agora. Em algumas músicas eles trocam, né? A última estrofe sempre é essa do How I Missed Her, mas ali no meio podem haver outras estrofes, né? Então, uma delas continua contando a história, né? In a churchyard near the canyon, where the myrtle though entwined, there grow roses and posies fertilized by Clementine. Então, churchyard é o jardim da igreja. Então, no jardim, no quintal da igreja, eram normalmente, quando antigamente, as pessoas eram sepultadas. Então, é um cemitério, né? Então, lá no quintal, o cemitério atrás da igreja, near the canyon, perto dos canyons, do desfiladeiro, where the myrtle though entwine. Myrtle é murta, é uma planta, né? Though é por acaso, ao acaso, entwine entrelaça. Né? Então, lá no fundo da igreja, onde tem aquelas, a murta, a vegetação, né? Perto do desfiladeiro, né? There grow, lá, crescem rosas and posies. Posies a gente usa para ramalhete de flor. Por que está usando posies? Está nascendo ramalhete? Não, está nascendo flores, né? Rosas e flores, né? And posies. Fertilizados pela Clementine. Então, lá, ela morreu, né? Enterraram ela lá, e onde enterraram ela, hoje nascem rosas e flores. Let's repeat. In a churchyard, near the canyon, where the myrtle doth entwine, where the myrtle doth entwine, there grow roses and posies, fertilized by Clementine. Outra estrofe. Then the miner, 49er, so began to pick and pine, thought he ought to join his daughter, now he's with his Clementine. Então, lembra que eu comentei que são três pessoas aqui. A gente tem a Clementine, o pai dela, e a pessoa que está cantando, que era o lover, né? Que era apaixonado pela Clementine. Então, a Clementine morreu, a Clementine foi enterrada, e aí conta a história que aconteceu com o pai dela, né? Então, o mineiro, 49er, lembra? Lá daquela época de 49, soon began, logo começou, to pick and pine. Pick and pine é uma expressão que a gente usa quando a pessoa começa a definhar, o sentido começa, não come, não tem mais vontade para nada, está depressivo. Então, a morte da filha dele, para ele, foi muito difícil, e ele começou, então, a ficar doente e depressivo, ficar em depressão em função disso. Thought he ought to join his daughter. Por que ele ficou depressivo? Porque ele pensava que ele deveria se juntar à filha dele, né? Então, ele achava, thought he ought to join his daughter. Now, he's with his Clementine. Agora, ele está com a sua Clementine, quer dizer, ele morreu também, né? Aqui a gente não sabe se ele morreu porque ele ficou muito doente ou se ele se suicidou ou alguma coisa do tipo. Mas, enfim, ele morreu logo em seguida a Clementine. Então, then the miner, 49er, soon began to pick and pine. Thought he ought to join his daughter. Now he is with his Clementine.
In my dreams, she still though haunt me, robed in garments soaked in brine. Though in life I used to hug her, now she's dead, I'll draw the line. Então, in my dreams, nos meus sonhos, she's still though haunt me. Ela ainda por acaso, eventualmente, me assombra. To haunt. Haunt me, me assombra. Robbed. Rob é um roupão, né? Então, quando a gente usa a palavra rob, a gente tem essa ideia de roupão. Então, robbed in garments, quer dizer, ela estava vestida em garments, são roupas, vestimentas, né? Soaked, embebidas, molhadas, úmidas, in brine, na salmoura. Lembra de como ele definiu, como ele falou sobre a água em que ela tinha caído. Ela caiu numa água que era brine, né, água salgada, e agora ele está dizendo que ela assombra ele, né, vestida com as roupas ainda embebidas, molhadas, né, dessa água salgada. Embora em vida, though in life, eu costumava abraçá-la, hugged her. Now she's dead. Agora ela está morta. I'll draw the line. To draw a line é desenhar uma linha. Quando a gente encerra alguma coisa, você passa uma linha, né? Desenha a linha. Draw a line. Então, acabou, definiu o limite, aqui deu, né? Ela morreu, acabou. Let's repeat. In my dreams, she still though haunt me, robed in garments, soaked in brine. Though in life, I used to hug her. Now she's dead. I'll draw the line. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês era justamente isso. Quando a gente ouve a música, é uma música realmente, uma música gostosa para embalar o sono, né? Mas é interessante a gente perceber que é uma história muito triste, né? Ela conta uma história muito triste. E às vezes a gente não conhece. Então, talvez tenham mais, eu não pesquisei, mas talvez tenham ainda mais estrofes além destas que a gente viu. Mas vocês com certeza vão ouvir por aí, pelo menos All My Darling. Essa parte é uma música muito tocada ainda em filmes, em lugares que a gente, como fundo musical, porque ela é gostosa de ouvir, né? Ela acalma, mas infelizmente a história dela não é assim tão bonitinha, né? Como eu falei, ela é uma lullaby, a maioria das pessoas canta ela para bebê dormir, e funciona, porque eu já estou com sono, não sei se vocês estão com sono também, né? Mas não tem problema nenhum a gente cantar, mas é bom a gente saber que ela é uma musiquinha mais triste um pouco. Eu vou...